Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, unidos na oração, nesse dia 11 de agosto, 19º domingo do tempo comum, neste domingo, pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É o pão que eu dei, é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo nós voltamos ao tema da rejeição de Jesus, e Jesus se apresentando como aquele que desce do céu, que é pão vivo, que nos alimenta, que dá vida, que nos nutre, que nos ajuda a encontrar forças e alimentar o nosso coração e a nossa consciência ou as nossas entranhas para a gente seguir fazendo a vontade de Deus. Essa vontade de Deus que é sempre um grande desafio, porque nem sempre a vontade de Deus é a minha vontade. É a minha vontade. Nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. Então a gente vive nesse jogo. Talvez a minha vontade seria morar em algum lugar perto do mar, por exemplo, que eu gosto muito. Porém, eu moro perto da Lagoa da Confusão. Eu não tenho água do mesmo jeito. Talvez a minha vontade seria morar mais perto de algumas pessoas que eu ainda mantenho, que são importantes para mim. Mas pode ser que talvez não seja importante isso para Deus. Entendeu? Então a gente vive sempre nesse discurso, nessa dificuldade. Jesus disse que é o pão que desceu do céu. Isso gera murmuração da parte dos judeus. Esta frase que Jesus se apresenta como pão, lembrando que 90% da alimentação de Israel na época de Jesus era a base de pão, era o arroz com feijão de todos eles, era o pão. Então, isso gera uma murmuração e vários questionamentos. Os questionamentos são os mesmos que Jesus ouviu lá em Nazaré pelos seus conterrâneos. Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? É o mesmo discurso dos conterrâneos quando Jesus foi em Nazaré e na sinagoga eles disse alguma coisa lá. Existe então o dado da rejeição de Jesus e da incredulidade dele como sendo pão que desceu do céu. Como é que você fala que desceu do céu se nós sabemos quem tu és? E aí Jesus continua o seu discurso: Senhor, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. É interessante porque essa questão de ser atraído por Deus. Se a igreja nos atrai, entendeu? É sempre uma grande pergunta. Quando há certas situações, certas dificuldades,
a gente tem que se questionar, escuta, se a igreja não está atraindo, é porque tem alguma coisa errada. Se a igreja não chama atenção de ninguém, é porque tem alguma coisa errada. Se a igreja católica, com 2000 anos de tradição, com tudo isso que tem no passado, se ela não diz nada para o mundo atual e ninguém para ouvi-la, é porque tem algo errado nessa igreja. Tem algo errado na nossa pregação. Tem algo errado na nossa reflexão. Ah, vocês são muito conservadores. Não é questão de conservadorismo. É questão de que dentro do contexto histórico da humanidade, o que é melhor? O que é melhor? O que a história nos ensina? O que a história nos mostra do que deve e não deve? Eu acho lamentável, às vezes, o conservadorismo de uma igreja estrutural do pode e não pode. Não gosto disso porque a igreja também não oferece catequese para o mundo. Geralmente ela oferece catequese para um grupo, maioria de gente que pode. É igual ao nosso contexto aqui, como é que a gente tem uma multidão de gente que vive nessas fazendas, a gente vai oferecer catequese para eles, formação, primeira comunhão. Como é que a gente vai oferecer sacramento para essa multidão que mora nas fazendas e no interior do nosso município? E como é que eu vou cobrar deles aquilo que a gente não oferece? É a tristeza que eu tenho quando tem que fazer batizado, né? Porque as regras do batismo, o povo que vem até mim, eles não têm isso. E não é porque eles não querem, eles não tiveram oportunidade. E a gente fica com essas exigências para batizar as pessoas, com essas exigências para sacramento e cobrando do povo aquilo que a igreja não ofereceu. Eu acho que o pecado é nosso. Acho que quem vai responder isso somos nós. Por isso Jesus, nessa dureza de Jesus, olha, ninguém chega perto de mim se o Deus não atrai. Viu? E vocês não murmuram não. Porque vocês, se vocês não são atraídos por Deus, vocês não vão. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. A promessa de Jesus é a ressurreição. É vida eterna. A promessa de Jesus é a ressurreição, é vida eterna. E essa é a missão dele. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Todos serão discípulos de Deus. Então cabe a cada um de nós pedir a Jesus que nos alimente, Ele que é o pão da vida, e que nós, alimentados por Ele, tenhamos inteligência, bom senso e criatividade para ajudar o mundo a ser melhor. Tá bom? Um abraço, até mais.